Agora nós teremos aquele nosso debate com os principais players do setor. Bom, então, depois dessas apresentações aqui dos fabricantes, acho que é interessante a gente discutir algumas questões, né, sobre o tema de hoje, que é a aplicação de inversores até 75 kW em geração distribuída. Então, vamos, de repente, debater uma questão importante de inversores para a casa, né, para a questão residencial, né, que as empresas trouxeram também suas aplicações. Né. Vocês enxergam o inversor como um hub, né, de gerenciamento de energia da casa, como um futuro hub que vai, talvez, integrar ou se comunicar diretamente com um carregador de veículo elétrico, né? O que vocês... e colocar bateria, integrar toda a questão dos módulos fotovoltaicos, suas proteções, fazer o gerenciamento de cargas da residência, né? O que vocês enxergam como fabricantes, né, essa questão do inversor como um hub futuro, aí, se isso é tendência ou não. Ou talvez com microinversores, que não seria bem um hub, né? MLPE e outras questões aí. Então, qual a opinião de vocês? Quem gostaria de começar? Posso começar falando? Isso. Eu, assim, a minha visão não é nem que é o futuro, eu acho que já é realidade, sabe? A gente já tem casos de sucesso que a casa é praticamente 100% abastecida pelo solar, você tem o seu armazenamento de bateria, você tem um gerenciamento inteligente na parte de carregamento do veículo, você pode pré-setar o horário. Então, eu acho que já é uma realidade, é que no Brasil a gente começou a engatinhar nessa parte. Mas lá fora isso já é realidade. Você consegue programar o horário que você vai ligar o seu carro para carregar, o quanto você quer carregar da bateria, o quanto você quer usar da rede. Então, eu acho que daqui uns 5, 10 anos só vai se falar disso. Com certeza. Na realidade, nós da Grovat, como fabricante, acreditamos da mesma forma que o Vitor falou da Sage. O futuro é o armazenamento, é o controle completo da sua geração, é melhorar cada vez mais o seu autoconsumo, é integrar todos os dispositivos no mesmo aplicativo. Então, onde você acompanha a sua geração, onde você está olhando como que está sendo, você pode setar horários, você pode falar, no horário tal eu quero lavar minha roupa, no horário X eu quero ligar minha cafeteira, integrando de uma forma inteligente 100% dos dispositivos dentro da sua casa. Né? Então, para que isso aconteça, sem dúvida, o futuro é as soluções híbridas. Então, você precisa de baterias para que você tenha ali a carga nas baterias e, nesse formato, você consegue movimentar de forma inteligente a sua energia, melhorando cada vez mais o seu autoconsumo. Lembrando que a taxação ela vai ser sempre daquilo que você está injetando na rede. Então, se você está fazendo um consumo inteligente da sua energia, você está evitando pagar a mais daquilo que você está injetando na rede. Então, assim, isso já é uma realidade no mercado da Austrália, é uma realidade na Europa, e cada vez mais acreditamos que nós vamos trazer essas tecnologias aqui para o Brasil. Eu sou suspeito para falar, eu sou um extremo fã da internet das coisas, e é uma forma de comunicação entre os equipamentos que essa tecnologia ela vai se desenvolvendo e não vai ser diferente com os aplicativos dos nossos inversores. Isso é uma tendência mundial e, certamente, havendo a demanda, isso vai começar a se expandir aqui no Brasil. Nós vamos ter, sim, o controle tanto do gerenciamento da energia no armazenamento e na produção, mas também em todo o seu consumo, dentro da casa, dentro do escritório, porque o mundo está cada vez mais tecnológico, nós estamos cada vez mais adeptos a equipamentos eletroeletrônicos, e quanto mais equipamentos eletroeletrônicos a gente tem, maior é a necessidade de que eles façam certas operações automaticamente. A gente acaba não tendo tempo, muitas pessoas não têm nem a disponibilidade para realmente setar e configurar tudo um a um. Então, é uma tendência que, sim, isso vai se difundir rapidamente. Hoje em dia, todos os aplicativos, tanto os nossos equipamentos como todos os outros players, tudo pela internet, você tem todo ele logado, todo ele mandando e recebendo informações a todo tempo. É uma questão simplesmente de fazer essa conexão futuramente aí com Alexa, com tudo mais, e conseguir automatizar a casa toda. Você vai ter sempre um relatório muito completo e poder fazer configurações, pré-configurações, e deixar tudo, como é que eu vou dizer,
mais autônomo, você vai ter só o controle realmente de verificar tudo que você quer fazer. Boa tarde. Eu acredito que desse sistema de fotovoltaico vai ser assim, né, uma coisa igual geladeira. Quando você compra geladeira na sua casa aí, uns 40 anos atrás, a geladeira talvez não é tão popularizado, né? E hoje o sistema de fotovoltaico também não é tão popularizado, mas futuro talvez vai ser um dia a dia assim de cada um nós aí, né? Que vai ser utilizado assim, né? A gente compra uma geladeira aí em conjunto aí um kit aí de solar aí para nós aí. Igual o nosso celular também, né? Mesma coisa, a gente 20 anos atrás, celular cada um assim na mão, ninguém consegue imaginar. A gente está olhando assim, né? Para o celular, consegue fazer mesmo o trabalho do computador hoje. Aí, imaginação é a criativa, assim, é o nosso ser humano, né? Então, o futuro está dentro de cada cabeça de cada pessoa. Obrigado. Alex, né? Eu achei muito interessante essa tua explanação na tua palestra sobre a questão das perdas dos inversores, né? Em relação aos derating de potência, redução de potência com aumento da temperatura. Esse é um problema muito sério aqui no Brasil, especialmente aqui na região Nordeste. Então, aqui é um tema importante aqui para a região Nordeste do Brasil, a redução de potência máxima que o inversor pode entregar com o aumento da temperatura. A gente conseguiu ver nas curvas aí que a partir de 30 graus, os inversores, a partir de 40 graus, ele começa a reduzir a sua potência que pode entregar na saída. Então, a partir desse ponto, aquela questão do oversizing, do DC pelo AC, né, de parte CC dividido pelo parte potência CC dividido pela potência AC, de 1,3 a 1,5, isso daí talvez tenha sido pensado para regiões mais frias, né, não para região mais quentes como aqui no Nordeste brasileiro. Então, como é que você gostaria de falar um pouco mais sobre isso daí, do rating de potência para o caso brasileiro aqui do Nordeste, especialmente? Sim, realmente aqui no teste aí, dia a dia talvez não sei, 40 ou 5 graus, não sei, 50 graus, assim. Realmente, assim, aqui é muito quente aí, né? E depende, assim, cada fornecedor de inversor aí, ele faz uma adaptação, assim, de equipamento com seu componente elétrico, assim, né, para adaptar cada região diferente, né? Em região quente, realmente, no nosso mesmo, assim, 40 graus a gente consegue ter uma geração de 1,1% aí de nominal, assim, de potência do inversor, e 45 a gente consegue manter assim 50, se for 50K é 50K. Se for até 60 graus, realmente ele tem uma caída forte mesmo. E isso assim é inevitável, é difícil evitar porque componente elétrica assim, né, ele tem o seu limite. Então esse limite assim, o fornecedor, a gente está tentando achar a solução para realmente enfrentando esse problema assim climático assim a gente tem assim, né? Acho que aqui também está cada dia mais quente, né? Então com isso talvez você vai colocar assim oversize assim, né, maior um pouquinho para conseguir compensar essa perda assim de inversor. Só que outro sentido assim você também tem que considerar que em geral assim realmente você quer um sistema gerado conforme o que você projetou. Mas, outro lado, você tem que ver também a capacidade de equipamento. Tem que considerar e deixar um equilíbrio, assim, senão o seu projeto talvez vai ter a geração, mas a vida útil não é igual você esperava. Obrigado. Posso só fazer uma observação? Claro, pode falar. Eu acho que assim, essa questão do over é muito importante, foi um bom ponto que você abordou, porque hoje em dia a gente fala de over de 40%, né? 50% a mais, mas você acaba comprometendo um pouco a vida útil do equipamento. Um pouco não, eu diria que até que muito.
porque tem muita eletrônica por trás, e o componente eletrônico é extremamente sensível em relação à temperatura. Então, eu enxergo que assim, é uma via de mão dupla. É legal você ter um over maior, porque você consegue aumentar a capacidade da sua usina. Então, por exemplo, você vai estar gerando o seu pico da sua usina 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, você vai estar no seu pico. Mas, em contrapartida, você está perdendo em vida útil do equipamento. Então, é legal, você aumenta o fator de capacidade, mas, como o Alex falou, realmente, talvez o interessante, ainda mais no Brasil, que é muito quente, talvez seja melhor trabalhar num over um pouquinho menor ali, para não deixar o equipamento tão estressado, digamos assim, né? E é complicado também de quantificar, reduzir um pouco o LCOE, né, o custo de energia, mas quanto disso vai prejudicar a vida útil do equipamento. Né? Exatamente. Isso é muito difícil de quantificar, né? Com certeza. Justamente esse detalhe do sobrecarregamento do inversor, às vezes é visto de uma forma equivocada, eu gosto de falar. Porque, às vezes, o projetista acha que ele deve, sim, extrair o máximo do inversor, quando, na verdade, essa capacidade de sobrecarga é para você corrigir uma falha de instalação. Você tem um telhado muito repartido, você tem um posicionamento desfavorável, você tem uma área, digamos, que não está para o lado correto. Algo dessa forma, sim, é onde você tem que sobrecarregar o sistema, porque você vai ter uma parte dele sendo afetada pelo sol. Num determinado momento, você vai ter, sim, o pico de sobrecarga, mas também passou o meio-dia ali, você vai estar no outro lado gerando a energia, voltando, então, para uma condição favorável do inversor. Há alguns projetos que eu considero que deveriam ter sido melhor elaborados, eles são feitos de que forma? Você tem apenas uma água no telhado, toda ela face norte, o sujeito vai lá e bota 150% da capacidade do inversor, achando que isso vai entregar um resultado melhor para o seu cliente final. Mas não, ele vai ter a perda, ele vai ter o corte da produção, você vai exigir demais dos componentes, e lá no fim o cliente final pagou 2, 3, 4 módulos a mais, vai ter o mesmo resultado de geração e saiu perdendo no início e vai perder lá na frente por debilitar a vida útil do seu equipamento. Bom, acredito que o Abel foi muito assertivo no que ele falou. Realmente, com o Grovit é o mesmo caso, nós temos modelos de inversores que aceitam um overload de 30%, outros de 50%, mas como ele falou, isso aí é pensado em regiões, por exemplo, áreas frias, ou até mesmo, dependendo da área do telhado, você não vai conseguir colocar voltado ao norte ou a angulação da forma correta. Nesse formato, você pode sim utilizar o overload, mas que existe sim uma responsabilidade de cada um da cadeia. Então, o fabricante ele pode falar, meu inversor aceita um overload de 30%. Só que o integrador, que tem um compromisso de entregar uma boa instalação para o seu cliente final, ele tem que estar sempre pensando que realmente a ideia é que ele entregue algo que gere por os seus 20, 25 anos. Então, pensando nesse formato, às vezes você acredita que ali os 5 primeiros anos você vai ganhar colocando um overload no máximo, mas você vai poder estar perdendo ali na frente, ter um problema no seu inversor, no equipamento, na sua geração, uma perca de eficiência, porque o calor é inimigo da elétrica. Então, assim, os componentes eles vão sentir isso. Então, assim, é muito importante sempre que a gente entenda. O Brasil é um país tropical. Quem teve chance de ir para a Europa, para a Inglaterra, outras regiões, vê, cara, não tem sol. O Brasil é sol o tempo inteiro, sempre. Então, assim, nós já temos o sol a nosso favor. Então, o nosso compromisso, na realidade, é sempre fazer a instalação da melhor forma possível e utilizando isso da forma mais inteligente possível para que a geração dure o maior tempo possível. Gente, boa tarde. Meu nome é Nonato Oliveira, sou um dos proprietários da Sônia Solar. E ouvindo os colegas falar, eu acho que... Eu vou abrir um parênteses, na verdade. É muito importante o que eles colocam a respeito de overload. A nossa empresa, já tem bastante conhecimento de não colocar um overload mais alto, por exemplo, de 50%. Mas o parênteses que eu quero deixar assim, a maior parte dos distribuidores, juntamente com os vendedores, quando passam para os integradores, é assim, as vendedoras, compra esse equipamento que ele pode botar até 50% de overload. Estou mentindo, os integradores? Estou mentindo não, né? Compra esse equipamento que ele é melhor e pode botar até 50%. O que eu acho que é importante, o que vocês estão trazendo, é porque, assim, aí a gente pega
a partir de hoje, a maioria dos integradores que estão aqui querem entregar uma vida útil de 25 anos, ou não sei, de 10 anos, para um investidor, e vai falar assim para o cliente, olha, não vou botar mais, porque eu vou, né, de alguma forma, a vida útil desse aparelho ele vai diminuir. Hoje é fato, eles explicando, mas a maioria dos integradores que estão aqui, trazido pelos vendedores das distribuidoras, recebe isso constantemente. Compre esse aqui, porque está botando que só é 30%, esse aqui é 50%, esse é a rocha, porque é 50%. Está diminuindo a vida útil do aparelho. Eu queria deixar só esse parênteses para vocês. E se você verificar o relatório de geração de energia, fica claro que ele não gera os 50% conforme o superdimensionamento. Ele vai ter sempre uma perda na geração. Você ganha um pouco porque ele vai atingir pico mais cedo e vai parar mais tarde, mas no decorrer desse período, uma vez que ele atinge o pico, toda aquela produção excedente que você estava imaginando ter com esses módulos a mais lá em quilowatt-pico, você não vai ter. Você vai ter só um pouco antes, um pouco depois, mas toda aquela fatia superior do gráfico não vai gerar. Então, isso, no final das contas, acredito que para os integradores que estão aí e já caíram nessa conversa de vendedor, vocês sofrem um pouco de pressão do seu cliente final lá, dizendo, pô, mas tu me prometeu que ia dar 6 kW de geração e agora 600 kWh e agora eu estou tendo só 450, cadê esse 150 e tal? E acaba sendo por essa informação equivocada do vendedor, que acaba passando batido pelo projetista, que a concessionária não verifica, o negócio delas é a segurança, é outra análise. Então, fica depois esse inconveniente para explicar para o cliente final onde é que foi aquele investimento que ele fez lá no início e cadê a energia que ele estava esperando receber, né? É por isso, pessoal, que eu até aproveito para parabenizar o Grupo FRG, que promove esses fóruns. E esses fóruns, na realidade, o mais importante desses fóruns para vocês, integradores, é levar o conhecimento. Vocês que têm um nome, uma empresa, o seu CNPJ, na realidade, você está vendendo ali uma solução para muitos anos, né? Você não quer ser um integrador que logo vai ter que romper o seu CNPJ, porque tudo que você prometeu, na realidade, acabou não sendo a realidade. Então, assim, o fomentar conhecimento é uma das coisas mais importantes do setor, porque o solar está só no início. Então, o nosso compromisso, na realidade, aqui como fabricante, é deixar claro que é assim que funciona. Agora, infelizmente, o mercado ele é muito grande. Tem pessoas que só querem vender, querem ganhar números, só que, infelizmente, a verdade, uma hora, a verdade fala mais alto. A verdade aparece. Então, assim, nós, como fabricantes, falamos que é assim que funciona. Então, a grande verdade, o que nós gostaríamos sempre, é que o integrador sempre vende a verdade, né? O nosso compromisso aqui é estar aqui com vocês, olhando cada um de vocês no olho, entender a necessidade aqui do Nordeste. O Nordeste que tem esse sol, cara, é muito quente, chega, passa mal, a gente que vem lá do Sul, às vezes, baixa a pressão mesmo, mas tudo certo. E esse é o Brasil. O Brasil é um país continental. Cada canto é um jeito de ser, um jeito de falar, e a grande verdade é essa, o solar está só no início. E vocês que vão fazer o nome do solar, né? Eu acredito que o integrador ele tem uma responsabilidade gigantesca. Como o solar está só no início, ainda tem muita potência instalada para ser instalada, cada vez mais o nosso compromisso é fazer isso da melhor forma possível, né? Com compromisso para não causar incêndios, não vender mentiras, né? Nesse formato, pessoal, o solar realmente vai crescer muito, porque cada um vai estar cumprindo o seu papel dentro da cadeia. Então, muito obrigado aí para os palestrantes, né? Pelo debate, aí foi bem interessante essa questão ali do fator de dimensionamento em relação à temperatura, especialmente aqui para o Nordeste. Eu acho que é uma questão que é relevante aqui para os integradores, né? Então, muito obrigado aí, obrigado pela FRG, a BGD, que estão envolvidos aqui na organização. Obrigado, professor Lucas Visotto Berinazzi, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado, Thalisson Alves, da Grovat. Obrigado, Alex Su, da Hope Wind, e Vitor Oliveira, da SAGE.